Canal Fala Jesus Querido. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados, somos gratos a Deus pela oportunidade de poder estar aqui no canal Fala Jesus Querido, sendo convidado pelo nosso irmão Anderson, que é o responsável por esse meio de comunicação que tem levado a palavra de Deus a tanta gente. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso de número 25, está escrito assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meus prezados, está aqui o que eu particularmente considero ser a maior e mais importante promessa de Deus, feita por Ele mesmo, através do apóstolo João, a todos os homens e mulheres em todo o mundo, a promessa da vida eterna. Apesar do descrédito de muitos, a vida eterna é tão real quanto o ar que respiramos. Apesar do descrédito de muitos, a vida eterna é tão real quanto a claridade do sol durante todo o dia. É bem verdade que há muitas outras promessas em toda a Bíblia Sagrada, promessas que já se cumpriram, outras que ainda se cumprirão, porém eu gostaria neste momento de compartilhar com você e com a sua família a respeito de algumas particularidades desta promessa, a promessa da vida eterna. Em primeiro lugar, a vida eterna, ela existe. A vida eterna é uma realidade. E quem nos dá a garantia é justamente Jesus Cristo, Filho de Deus, através de sua palavra. No Evangelho segundo João, capítulo 3, verso de número 36, Jesus disse assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nesse mesmo Evangelho, segundo João, capítulo 5, verso 24, Jesus disse assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mesmo Evangelho segundo João, capítulo 6, verso de número 47, Jesus disse assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mesmo Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 3, Jesus disse assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda particularidade nesta promessa é que ela é que ela está em Jesus Cristo. A primeira é que esta vida eterna é uma realidade. Em segundo lugar, a vida eterna está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós lemos isso na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 20 e 21, está escrito assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 ao de número 4, está escrito assim: no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 10 ao de número 13, está escrito assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus e seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então nós citamos a primeira particularidade da vida eterna, que é justamente pelo fato dela ser uma realidade. Em segundo lugar, ela está em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a vida eterna é para os que creem no seu testemunho. Nós lemos na Bíblia Sagrada quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, no exercício do seu ministério, disse assim no capítulo 3, verso 14 ao de número 18: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E em quarto lugar, a vida eterna é para aquele que dá o primeiro passo. Louvado seja Deus. E isso é possível quando se ouve a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Marcos 16, 15 e 16, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Meus prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, se você deseja esta vida eterna, você precisa, o quanto mais depressa possível, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aceitando a Ele como Senhor e como Salvador. Faça isso, não perca mais tempo, não deixe para amanhã aquilo que você pode e deve fazer hoje, aqui e agora. Amém. Deus abençoe a todos nós.